Estamos apresentando uma série de vídeos que trata do eu e da razão. Ou seja, pela razão, por um exercício de raciocínio crítico, estamos procurando entender as possibilidades de compreensão do eu. E estamos fazendo isso motivados por Lacan, que nos colocou tal problema em um dos seus seminários, apresentado lá na sua obra A Lógica do Fantasma. Na Lógica do Fantasma, Lacan estabelece o seguinte argumento: paradoxo do barbeiro implica o significante não pode significar a ele próprio. Cara, isso é realmente intrigante, né? Veja bem. Aqui na premissa temos a lógica matemática de Russell e na conclusão temos a psicanálise de Lacan. Como podem tais temas se relacionarem? Bom, nessa sequência de vídeos, o ser e a razão, o nosso objetivo é entender como podemos usar o paradoxo do barbeiro para compreender um pouco sobre as possibilidades de compreensão do eu. Presta atenção. Paradoxo do barbeiro é um tema lógico, usado para raciocinar sobre as possibilidades de compreensão do eu. Um tema típico da psicanálise. E aí, nos vídeos anteriores, apresentamos o paradoxo do barbeiro. Mas ainda não estamos prontos para atacar o problema central, que é a análise desse argumento. Antes disso, precisamos falar um pouco sobre outras coisas. Falar um pouco, por exemplo, sobre esse objeto aí do lado. Né? Você já deve ter se perguntado, né? Por que isso está aí do lado aí? Né? Olha bem. Sabemos que isso é uma laranja. Engraçado, não? Laranja é uma palavra que representa esse objeto. Mas, definitivamente, a palavra não é o objeto. Presta atenção em algo importante. Temos o objeto, algo do nosso mundo, e nós o representamos como uma palavra, algo que está na sintaxe. Esse objeto é representado pela palavra laranja. O que eu estou falando pode, a princípio, parecer assim, algo bobo, né? Sem importância. Objeto, a palavra aqui embaixo, laranja. Mas não é. Veja bem. Estamos falando de objetos e suas representações. E isso é muito importante. Mas por que é tão importante assim? Por várias razões. E aqui vamos citar uma delas, né? A que nos interessa de perto. Né? Observe o seguinte: para conhecer o mundo, na maioria das situações, há dois tipos de movimento. Um que vai do mundo para a sintaxe e outro que vai da sintaxe para o mundo. Ou seja, um desses movimentos é aquele que parte da observação do mundo na direção da sua representação sintática. Temos uma atitude empírica. Então, nesse caso, primeiro olhamos os objetos à nossa volta, que podem ser materiais, como esse aí, ou não. A essência do eu é algo que não é material. E depois tentamos representar o que estamos vendo sintaticamente. Um exemplo claro desse jogo de representação ocorre quando tentamos formular, por exemplo, uma teoria observando o mundo. Isso mesmo. Por exemplo, quando Freud formulou sua teoria psicanalítica, em várias situações, primeiro ele observou as pessoas à sua volta.
E depois, em passos, eu diria, geniais, né, formulou uma representação da mente humana aqui na sintaxe. E nessa representação, né, como sabemos, ele compartimentalizou a mente. Puxa, lá em cima a mente, aqui embaixo o modelo. Um outro movimento é aquele que vai da razão em direção ao mundo. Por exemplo, atualmente na física quântica, em geral, o cientista formula a sua teoria sintática e vai ao mundo tentar comprová-la. Ou seja, primeiro ele formula o seu modelo sintático e depois, somente depois, tenta comprová-lo perante o mundo. Temos, nesse caso, uma atitude idealista. Outra coisa que devemos chamar a atenção aqui é a seguinte, presta atenção. A representação, o modelo sintático, não é a coisa em si. Temos que enfatizar isso. Ou seja, a palavra laranja não é esse objeto aí, cara. Da mesma forma, o modelo de Freud não é a mente humana. E nem o modelo da física quântica não é a natureza em si. Temos apenas modelos. Isso é tão evidente e importante. Outro dia eu estava visitando um templo budista lá em Foz do Iguaçu. Veja o que estava escrito na parede lá no templo. A palavra não é a realidade. O mapa não é o território. Zen não é a lua, mas apenas um dedo apontado para a lua. Legal, né? Então, olhando para uma dada representação sintática, temos uma questão. Será que a representação sintática de algo o representa bem? Aqui no caso da laranja, né? Puxa, a palavra laranja somente representa bem esse objeto aí em cima devido à nossa tradição linguística, cara. E o modelo de Freud? Será que ele representa bem a mente humana? E a física quântica? Será que é uma boa representação do mundo subatômico? Puxa, é claro que pensar sobre isso não é fácil, decididamente não é fácil, né? Por isso vamos voltar à nossa laranja aqui por enquanto. Suponha que a palavra laranja representa bem esse objeto aí em cima, né? Veja bem, estamos supondo que essa representação é uma representação boa. Mas será que é mesmo? Puxa, vamos ver, né? Puxa, primeiro, olha só. Imagina o seguinte, que eu coloque aqui do lado mais um objeto desse. Opa, agora tenho dois objetos diferentes com a mesma representação. Olha só, veja bem, é claro que esses dois objetos são diferentes. Eles são conjuntos de células. Ou seja, não há célula alguma em comum. São, por isso, verdadeiramente coisas diferentes. E aí, por isso, a gente começa a duvidar da nossa representação de coisas por palavras, né? Uma representação que não leva em conta a diversidade dos objetos. Ou seja, essa representação considera uma grande simplificação, considerando os diferentes como iguais. Vamos continuar raciocinando. Aí, temos aí do lado o objeto, né? E a sua representação por laranja, né? Aí fica olhando aí para esse objeto, né? Essa coisa redonda. Aí depois de um tempo, a gente pergunta, puxa, será que temos aí do lado a mesma coisa que tínhamos anteriormente? Lá no início do vídeo, quando a gente começou a conversar aqui,
Claro que não. O tempo passou e a coisa envelheceu. Enrugou um pouco, um pouquinho, né? Mas e a sua representação? Continua a mesma, cara. Opa, outro problema. A representação por palavras não leva em conta o tempo. Temos uma representação atemporal. Conclusão de tudo isso. Temos problemas com essa representação, né? Com esse tipo de representação. Mas afinal, né? Por que estamos falando sobre representações, né? É claro que precisamos falar mais sobre isso, né? Veja bem, nosso objetivo é analisar o argumento. Paradoxo do barbeiro implica o significante não pode significar ele próprio. Ou seja, falar sobre as possibilidades da compreensão do eu, usando as ideias do paradoxo do barbeiro, né? Evidentemente. E agora, o que acabamos de fazer foi mudar um pouco de assunto. Falamos de representação. Olha, precisamos juntar essas coisas. Continue assistindo os vídeos para ver como faremos.